Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que o Senhor possa guiar você, abençoar a sua casa, abençoar você neste momento especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração, onde está escrita, meus irmãos, lá no livro de Isaías, no capítulo 49, onde, meus irmãos, Deus fala através do profeta Isaías, anunciando isso mesmo, a restauração do seu povo, de Sião, isso mesmo. E quem é, meus irmãos, este povo? Somos nós, isso mesmo. No livro de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, isso mesmo, lá no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia aceitável, o dia favorável é hoje, para que você possa entregar a sua vida para Jesus Cristo e deixar que Ele transforme a sua vida, os seus caminhos, isso mesmo. Transforme, isso mesmo, completamente a sua vida. Aqui no livro de Isaías 49, este povo, meus irmãos, eles tinham vindo e estavam, meus irmãos, cativos, oprimidos, isso mesmo, e um cativeiro e no exílio babilônico. Consequência esta, meus irmãos, do pecado. Só que, meus irmãos, a palavra diz que o dia aceitável, o dia favorável é hoje. O dia da salvação é hoje. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Isso mesmo. E hoje é este dia que Ele quer nos libertar, salvar, transformar. Ele quer salvar você, libertar, transformar, abrir os caminhos, transformar você. E Ele diz: assim diz o Senhor no tempo aceitável. Que tempo aceitável é este? Tempo favorável? Isso mesmo. É hoje. Hoje é o dia da salvação para você. Só você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Isso mesmo. E diz: eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri, eu o guardarei, e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Isso mesmo. Deus, meus irmãos, Ele quer salvar hoje e fazer com que venhamos fazer parte desta aliança que Ele tem conosco. Isso mesmo. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para que nós possamos ser herdeiros desta promessa que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo. E Ele diz: olhe bem, para dizer aos presos, saiam da prisão. Quem foi que veio, meus irmãos, libertar cativos e oprimidos? Jesus Cristo. Jesus veio libertar os cativos e oprimidos. E é o mesmo que diz aqueles que estão presos, meus irmãos, acorrentados, isso mesmo. Acorrentados, meus irmãos, por forças espirituais. Acorrentados, meus irmãos, pelo pecado. Jesus Cristo, Ele veio nos libertar, isso mesmo, e trazer salvação
para aquele que nele crer, do pecado e da escravidão e de tudo aquilo, meus irmãos, que nos oprime. Isso mesmo. Jesus veio nos sarar das enfermidades e das feridas. Isso mesmo. E ele diz, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Olha que interessante. Deus, meus irmãos, aqui através do profeta Isaías, estava fazendo uma referência à nação de Israel. Nação esta que estava o quê? Cativa no exílio babilônico. Mas não era o desejo do Senhor que esse povo ficasse exilado, cativos, oprimidos. Isso mesmo, nessa situação. Deus tinha uma promessa, meus irmãos, de salvação para este povo. Isso mesmo. E Deus, meus irmãos, envia o seu Filho Jesus Cristo para que não só a nação de Israel, mas que toda a humanidade fosse alcançada, isso mesmo, por esta promessa de salvação. Por esse dia aceitável, esse dia favorável, meus irmãos, de salvação para a humanidade. E o dia, como está escrito lá em 2 Coríntios, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Que não importa quem seja, se entregar a vida para Jesus Cristo, ele entra, ele salva, ele muda, transforma e liberta de todo o cativeiro. E a Bíblia diz, a palavra diz, olhe bem, Jesus, meus irmãos, ele diz isso mesmo, para os cativos, oprimidos, isso mesmo, para os que estão nas trevas, ele diz, saiam da prisão, e os que estão em trevas, venham para fora, venham para a luz. Talvez você está aí me ouvindo, e você precisa ser livre, liberto, isso mesmo, de cativeiros que te oprimem, isso, de trevas que te aprisionam, isso mesmo, que te levam a estar na escuridão. Mas Jesus veio salvar e libertar oprimidos e cativos, curar, libertar e trazer a salvação. E ele diz, eis que o dia da salvação é hoje. Isso mesmo. Hoje, meus irmãos, é o dia da salvação. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Aí alguém diz assim, pastor, há jeito para mim? Isso mesmo. Se a palavra está chegando para você agora, hoje, agora, neste momento, é o dia aceitável para você. É o dia que Jesus quer te salvar. É o dia que ele quer transformar a sua vida, os seus caminhos. E ele diz, ouvi-te no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E se você abrir o seu coração, entregar a sua vida para Jesus Cristo, ele muda, ele transforma todos os seus caminhos. Ele te socorre, ele muda isso mesmo, toda a situação. E ele nos faz, isso mesmo. Ele nos faz, meus irmãos, participante desta aliança que ele tem, meus irmãos, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele diz, para dizer aos presos, saiam para fora. Saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. E ele diz, eles pastarão aos longos dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Que coisa maravilhosa. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. Isso mesmo. O calor forte e o sol não os afligirão,
porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, isso mesmo, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que esses dias virão de longe, e eis que estes virão de longe, isso mesmo. E eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim, se referindo, meus irmãos, ao povo. Isso mesmo. Que Deus tem a promessa, que Deus quer salvar. Transformará, meus irmãos, os desertos em pastos verdejantes. Isso mesmo. Transformará, meus irmãos, o deserto em pastos verdejantes. Isso mesmo. Faz uma promessa em que haverá, meus irmãos, abundância para o seu povo. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, é a promessa de Deus. Agora, todos nós, meus irmãos, iremos enfrentar lutas, desafios e problemas. E se nós estivermos em Jesus Cristo, nós vencemos. Isso mesmo. Nós estaremos, meus irmãos, firmes, cientes que Ele é o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Isso mesmo. Ele é o pastor, isso mesmo, que nos conduz em pastos verdejantes. E ele diz: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. A maior forma e representatividade de amor e misericórdia de Deus para o seu povo é meus irmãos, com a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio trazer o conforto, o consolo, o conforto para a nossa alma, para o nosso coração. Jesus veio trazer este consolo para as nossas vidas. E ele diz: olhe bem, alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: quem é Sião? Sião, meus irmãos, somos nós, é o povo de Deus. Isso mesmo. O Senhor me abandonou, isso mesmo, fazendo uma referência a Israel. Isso, quando estava cativa, exilada na Babilônia. Hoje, meus irmãos, é aquele que está longe, distante. É aquele, meus irmãos, que está distante dos caminhos do Senhor. Aquele que tem ciência que tem um Criador. Mas ele olha para a sua vida e ele diz: será que Deus se importa para mim? Será que Deus me ama e se compadece e pode mudar a minha vida, a minha sorte? Isso mesmo. E Deus, ele diz, o povo diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor diz, olhe bem, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. E ele disse, quando o povo perguntava e se questionava: será que Deus se lembra e se importa comigo? Aí ele faz uma referência: porventura a mãe pode esquecer do seu filho, que está no seu ventre, ou que mama? Ele disse: ainda que a mãe viesse esquecer do seu filho, ele disse: eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Isso mesmo, eu não me esquecerei de você. Que coisa maravilhosa. Eu não me esquecerei de você. E olha o que ele diz: eu não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastarão de você.
Meus irmãos, nós fazemos parte deste povo, isso mesmo. Nós fazemos parte desta promessa. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Deus, meus irmãos, isso mesmo, para que nós possamos estar, meus irmãos, inclusos nesta promessa de salvação, de libertação, de transformação. Este povo estava cativo, meus irmãos, aqui na Babilônia. A Babilônia hoje representa, meus irmãos, o sistema deste mundo, a escravidão deste mundo. Isso mesmo, a escravidão do pecado, a escravidão, meus irmãos, do diabo. Mas Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, isso mesmo, e das correntes de Satanás. E se você entregar a sua vida para Cristo, Ele te livra, te liberta, te cura, Ele restaura a sua vida, Ele traz esperança e consolo para o seu coração. Em meio, isso mesmo, a um caos, haverá esperança e alegria para você. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Aleluia. Faça parte desta promessa. E nós só podemos fazer parte desta promessa de salvação. Isso mesmo. Que Deus anunciou, meus irmãos, para o seu povo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, isso mesmo. Aquele que veio para trazer salvação e luz para este mundo. Aleluia. Quero orar pela sua vida neste momento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração neste momento. Oh, meu Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem o poder de libertar, de curar, de salvar, de tirar, Senhor, de cativeiros, de quebrar, Senhor, todas as correntes, grilhões que aprisionam, Senhor, o seu povo. Meu Deus, quantas pessoas se encontram oprimidas, cativas. Meu Deus, entra com poder, Senhor, quebrando as correntes, os grilhões, despedaçando, Senhor, as prisões que tem aprisionado esta pessoa. Senhor, quebrando o orgulho, desfazendo o conselho dos ímpios e trazendo salvação e libertação para esta pessoa. Meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus único e ninguém há que possa resistir a Ti. Ó Espírito Santo, entra com poder. Entra, Senhor, com poder agora, Senhor. Com providência sobre a vida desta pessoa. Oh, aleluia. Glória, mas glória nós Te damos. Seja abençoado, seja livre, seja curado agora pelo poder no nome de Jesus Cristo. Seja livre, isso mesmo, pelo poder no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, que entra agora com poder sobre a sua vida. E Ele diz, levante os olhos ao redor e veja, todos, isso mesmo, se reúnem e vêm até você, até o Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noivo. Seja abençoado aí em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus.